Boa noite, Lúcio. Tudo Oi, bem? Amanda, tudo bem? E você? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou ler uma passagem do Evangelho para a gente esperar o pessoal entrar. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70, 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a torna infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. E é com essa mensagem que nós convidamos a todos que estão conosco a serenar os seus pensamentos, a serenar seus corações, a colocar-se diante do Mestre, rogando a Ele todo o amparo, toda a proteção. Pai de amor e infinita bondade, Mestre amigo, agradecidos estamos por mais uma oportunidade deste encontro, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de ouvir os teus ensinamentos e colocá-los em prática. Neste instante, rogamos o amparo da espiritualidade amiga a todos os lares que estão conosco, ao nosso palestrante, a todos os nossos irmãos que fazem parte das nossas vibrações dos trabalhos de sexta-feira. Que assim seja. Lúcio, está com você a palavra. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez, nessa noite da nossa reunião virtual. E para iniciar a nossa reflexão, eu vou buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas, as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçai, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança
nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Quando nós olhamos a vida do Cristo, nós extraímos das suas falas e dos seus exemplos muitos ensinamentos que nós temos por obrigação procurar conhecer e seguir. Mas não somente a vida do Cristo nos fornece essa exemplificação para a nossa vivência. Ao observarmos a vida de Jesus, nós vamos verificar que o Cristo ele não viveu só. Ao contrário, ele conviveu com um inumerável contingente de pessoas, e essas pessoas, homens e mulheres, tiveram, a maioria deles, a sua vida transformada ao entrarem em contato direto com o mundo. Nós podemos citar como exemplo Joana de Cusa, Públio Lentulus e Lívia, a história desses dois espíritos que está muito bem retratada lá no livro Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lázaro, o redivivo, aquele homem que Jesus trouxe de volta à vida. O velho Simeão pôde, na sua encarnação contemporânea à vinda do Cristo na Terra, pegar Jesus no colo quando Maria foi apresentá-lo ao templo. Nós podemos nos lembrar também de Simão Cirineu, que foi aquele homem que, contra sua própria vontade, ajudou o Cristo a carregar a sua cruz até o Gólgota. E enquanto ele fazia isso, Jesus visitou o seu lar e curou a sua filha enferma. Podemos nos recordar ainda de Estevão e Paulo de Tarso, e nós ficaríamos a noite toda aqui falando desses personagens cuja história nós também temos que conhecer, porque são pessoas que muito antes de nós, elas interiorizaram os ensinamentos do Cristo e buscaram um novo direcionamento na sua caminhada. Uma dessas pessoas é Inácio de Antioquia. E por que é que eu li essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que as crianças são apresentadas a Jesus? Porque Inácio era uma dessas crianças. Inácio foi apresentado ao Cristo nessa oportunidade em que Jesus acolheu as criancinhas, e Jesus pegou aquele pequeno menino que vivia ali naquela pobreza que circundava aquela região do colo e afagou os seus cabelos, nessa lição que Jesus nos dá: deixai que venham a mim as crianças. Esse foi Inácio, que diante desse fato teve a sua existência transformada para sempre. Inácio, depois dessa ocorrência de ter tido contato com o mestre, encontrou-se com João já após a crucificação, e nessa oportunidade ele já contava então com 8 anos de idade. E então João, com pena daquela criancinha e lembrando-se de que Inácio tinha sido um dos meninos que Jesus havia afagado os cabelos, leva para a sua residência para poder acabar de dar-lhe a criação. Assim, Inácio de Antioquia vive ali naquela terra que João havia ganhado, que passara a cultivar após a crucificação de Jesus,
E ele, então, tem a oportunidade, a honra de ser adotado por Maria, nossa Mãe Santíssima, como filho. E ali, então, aquele rapazinho vai crescendo, ouvindo João falando de Jesus, ouvindo Maria, nossa Mãe Santíssima, falando do Mestre, e sempre se recordando daquela experiência ímpar na sua vida de ter se sentado, ainda pequenino, no colo do Mestre. Assim é que Inácio, assim que vai crescendo, se transforma num pregador entusiasta da Boa Nova. E então torna-se célebre pela sua peregrinação forçada, já preso de Antioquia a Roma. Daí o nome pelo qual Inácio, hoje considerado um santo da igreja, é conhecido, Inácio de Antioquia. Naquela época, como todos nós sabemos, os cristãos eram perseguidos e mortos das mais variadas formas. A principal delas é servirem de alimento às feras nos circos romanos. E então, Inácio, quando preso, ele já previu que ele teria esse fim, porque era o fim de todos os cristãos que eram pegos pelo Império Romano, professando a nova religião, né? E então, Inácio não se revolta, ao contrário, uma felicidade imensa invade-lhe o coração. Desde quando soube que os cristãos morriam daquela forma, Inácio aspirava por esse fim. Ele pretendia e sabia que, tornando-se mártir pelo cristianismo, ele alcançaria o reino dos céus. E então, ao transmudar-se de Antioquia a Roma, já preso pelas autoridades romanas, Inácio vinha a todo momento refletindo acerca daquela oportunidade que ele novamente estava recebendo do Cristo, o de martirizar-se em nome dele. E então, Inácio, já preso, quando chega até Roma, ele que nunca havia estado em Roma, ele tem uma atitude que causa bastante estranheza nos soldados romanos, porque ele teve uma crise de riso incontrolável. E aquela crise de riso de Inácio irrita a tal ponto os soldados romanos que eles lhe dizem: este aqui só pode ser mais um dos cristãos loucos. Vai ser entregue como alimento às feras e mesmo assim sorri. E então, agredindo Inácio, eles lhe perguntam: por que sorris? E ele então lhes responde: sorrio de tanta beleza que os meus olhos descortinam. Sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente. Sorrio ao olhar os casarinhos de mármore, as estátuas que rutilam o sol, as águas prateadas do rio Tibre. O soldado então lhes responde: mas tu vais morrer, seu cristão miserável. Como podes sorrir? Sorrio, continuou Inácio, porque agora eu posso ter uma dimensão de Deus. Porque se para vós, que sois corrompidos e criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e harmônica como Roma, o que não haverá de oferecer para nós que somos fiéis a Ele? Esse raciocínio de Inácio fez com que, de fato, seu nome entrasse para o rol dos mártires pelo cristianismo. E então chega o fatídico dia, não é?
o dia em que Inácio, juntamente com todos aqueles outros cristãos, crianças, velhos, serviriam de repasto para aquelas feras que eram deixadas semanas pelos romanos sem alimentação, para que pudessem devorar o mais rapidamente possível aqueles cristãos que ali estavam. E Inácio, como eu disse, esperava ansiosamente por esse momento. Porém, qual não foi a sua surpresa quando, ao observar as feras invadindo o circo, as feras devoram todos, mas nenhuma delas tocou uma de suas patas sobre Inácio. Inácio estava de joelhos, esperando ser comido pelos leões, quando então ele nota que as feras já tinham devorado a todos e ele havia se salvado. Ele ficou feliz? Agradeceu a Jesus? Não. Nesse momento, Inácio se revoltou. Ele não queria aquele fim. Ele queria o fim tradicional. Ele queria ser devorado pelos leões. Ele almejava aquele reino dos céus que ele sabia que iria alcançar e ele tivesse sido martirizado. E então, naquele instante, um anjo lhe aparece e lhe diz: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só vez é um testemunho pequeno para ti. Tu que amas tanto Jesus, mereces algo mais penoso. Tu viverás. Viverás entre esses seres que não te compreendem e que desconfiam de ti. Serás firme no ideal e nos momentos das dificuldades testemunharás Jesus e este será o seu sacrifício maior. O Mestre deseja que vivas para que a sua mensagem saia da tua boca e experimentes a perseguição continuada sem desanimar. A morte na arena é uma morte muito rápida para os que são bons e fiéis. Naquele instante, Inácio é solto e retoma sua vida de cristão. Foi muito atacado porque os próprios cristãos imaginaram que ele somente havia escapado porque havia oferecido um sacrifício aos deuses de Roma. Afinal, qual outra explicação poderíamos atribuir ao fato de que as feras devoraram todos e pouparam aquele homem? A calúnia, a maledicência e a intriga foram uma constante na sua longínqua vida terrena. Mas Inácio não esmoreceu. Viveu pregando o evangelho até a velhice. E assim nos deu esse testemunho de um martírio diferente. Um martírio que não se dá num ato só de coragem. Esse martírio que não é exigido mais de nós hoje, os novos cristãos. O Pai, nosso Pai maior, Deus, Jesus, nosso Mestre, não pede a nenhum de nós que nos entreguemos para sermos devorados às feras, ou que nós aceitemos passivamente sermos crucificados como Jesus foi. Esses sacrifícios não mais interessam. E ainda bem, não é? Vamos convir, ainda bem que o Pai Maior não nos pede isso, porque seríamos poucos os que teríamos coragem de enfrentar o que esses cristãos da era primeira enfrentaram. O que o Pai espera de nós e o que Jesus espera de nós é que nós testemunhemos dia a dia os seus ensinamentos.
que nós nos martirizemos dia a dia através de sacrifícios que aparentemente são simples, mas que realmente indicam iluminação espiritual. É o sacrifício que fazemos no lar para tolerar o esposo, a esposa complicados, o filho, a filha difícil. É o sacrifício que fazemos no nosso trabalho, ao termos paciência com aqueles que não nos entendem, tratarmos com educação e respeito aqueles que nos distratam. É termos o sacrifício de vivermos numa sociedade ainda tão corrupta, tão criminosa, tão delituosa, e mesmo assim nos mantermos firmes na fé, não esmorecermos na prática do Evangelho. Nós temos que ser esses mártires dos novos tempos. Cultivar uma virtude que Inácio procurou muito bem cultivar e que lhe foi pedida pelo anjo que lhe apareceu naquele momento em que ele não foi devorado pelas feras. Joana de Ângeles, lá no livro Convites da Vida, psicografia de Valdo Franco, ela nos traz exatamente esse exemplo de Inácio de Antioquia para nos ensinar qual virtude nós temos que aprender com esse personagem da época do Cristo. E que virtude é essa? É a virtude do valor. Temos que aprender a cultivar os nossos valores, independentemente se o nosso companheiro de jornada, aquele que divide conosco a estrada, se ele cultiva ou não. Vamos dar só um exemplo muito comum e banal dos nossos dias, não é? Eu tenho, como cristão e como espírita, por dever que cultivar o valor da honestidade. Ah, mas quase ninguém é honesto. Ah, mas isso não é valoroso perante a sociedade, mas o é perante os olhos de Deus. Mesmo assim, eu tenho o compromisso de ser honesto. E assim é com todos os outros valores. Temos que lutar dia a dia para cultivá-los, independentemente se o nosso irmão cultiva ou não. E então, Joana de Ângeles nos diz aqui que realmente, muitas vezes, o valor de uma pessoa é medido por um ato ímpar, por um ato heróico, por aquele fato que a torna conhecida da sociedade ou da mídia. Mas o verdadeiro valor não se mede por aí. O verdadeiro valor se mede, na verdade, pelos atos diários. E então, ela nos diz aqui, revela-se na intimidade do lar, no labor do trabalho, na austeridade moral, nas relações sociais, assim como Inácio, que não foi devorado pelas feras e teve que dar testemunho dos ensinos cristãos durante uma vida toda. E então, é preciso que nós compreendamos e conheçamos esse exemplo de Inácio, que para muitos de nós é ainda desconhecido, de que a fidelidade ao Cristo, ela tem que ser sempre um testemunho longo e tormentoso no decorrer do tempo. Não se mede o cristão por um ato simples e qualquer. O cristão, na verdade, ele é medido pelo seu comportamento na lida diária e na sua vivência cotidiana. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo para a reflexão de todos hoje esse exemplo desse mártir que foi Inácio de Antioquia. Um mártir que não foi devorado pelas feras, ou melhor, que foi recusado por elas, que não foi crucificado, que não foi queimado em fogueiras,
mas é sim um mártir e de muito maior valor do que esses outros que passaram por esses sacrifícios, porque nos ensinou a termos uma virtude imprescindível na nossa vida de cristão, que são os valores do Cristo numa vida inteira dedicada a Ele. E que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E nós agradecemos, Lúcio, pela belíssima palestra e convidamos a todos, né, para essa reflexão de pensarmos o que Jesus espera de nós, né? O que Jesus está nos convidando a provar com todas essas dificuldades que nós estamos passando, o que Jesus espera que façamos, né? Diante de tudo isso, como nós estamos nos colocando, né? Diante das dificuldades que estamos passando. Então, nesse instante, nós convidamos a todos a serenar os seus corações e rogar ao alto que nos ampare e nos auxilie. Mestre amado, lhe rogamos auxílio e proteção para o momento que estamos vivendo no planeta Terra. Que possamos realmente aprender, que possamos realmente entender os teus desígnios, que possamos realizar mudanças não só de comportamento, mas também de fé, de gratidão, de pensamento e de atitudes. Pai amado, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do momento, rogamos a espiritualidade que realize a fluidificação das águas para todos aqueles que estão em casa e necessitam de vós. Rogamos ainda a todos os hospitalizados, a todos que estão em casa, sofrendo luto, sofrendo as dores que muitas vezes não entendem. E é com um sentimento de gratidão que encerramos mais essa atividade e rogamos auxílio para as atividades que se seguem na noite de hoje. Que assim seja. Obrigado, Lúcio. Muito obrigada por Obrigado. estiver aqui conosco e até quarta-feira. Obrigado. Tchau, tchau.